Bemcast é um oferecimento de Clínica Pulsos, Grupo Imuno BR. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bemcast, o podcast da Imuno BR com oferecimento da Clínica Pulsos, um espaço pensado para trazer informação de qualidade, de forma simples e acolhedora, para os pacientes e para todos aqueles que se preocupam com saúde e com bem-estar. Meu nome é Isabela Penido, eu sou médica e hoje a gente vai falar sobre um tema que mistura muito de ciência, emoção e expectativas, a amamentação. Será que amamentar é sempre natural? Por que algo tão instintivo pode ser tão desafiador? Então, para o tema de hoje, eu tenho a honra de apresentar a nossa convidada, a doutora Fernanda Penido. A Fernanda ela é enfermeira epidemiologista, graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde também concluiu mestrado e doutorado em saúde e enfermagem. É enfermeira obstétrica, consultora em amamentação e professora do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da UFMG. Docente dos programas de mestrado e doutorado em enfermagem e orientadora do programa de pós-graduação em ciência da saúde, saúde da criança e do adolescente, da Faculdade de Medicina da UFMG. É também líder do Observatório de Pesquisa e Estudos em Vacinação, o OPESV, e bolsista de produtividade em pesquisa. E, além disso, é mãe de duas preciosidades, a Lara e a Tereza. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E eu já gostaria de começar falando de algo muito pessoal, né? Então, de forma sincera. Na sua experiência, a amamentação, ela foi como você imaginava ou ela te surpreendeu? Bom, eu sou mãe, né? Então, de duas crianças. E apesar de já trabalhar com a área materno-infantil, a amamentação me surpreendeu, né? Ela foi complexa, a minha experiência não foi tão simples, mas eu tive rede de apoio, uma equipe multidisciplinar que me acolheu e deste modo, né, com muito apoio, eu pude ter uma amamentação bem-sucedida. Então, a meu ver, não foi e não é um processo tão simples assim. E muita gente diz, né, que amamentar é uma coisa muito natural, mas por que na prática isso pode ser tão desafiador? Bom, a amamentação, de algum modo, é um processo que pode ser complexo porque ela perpassa a técnica, ou seja, para além, né, de uma pega, de um posicionamento adequado, de um manejo adequado, há uma esfera, um componente social muito importante. Então, é importante que essa mulher receba as orientações desde o pré-natal. É importante também que haja uma rede de apoio para lidar com qualquer adversidade que possa surgir. Então, não é um processo puramente baseado numa técnica. Há outros aspectos que são complexos e que podem decidir ou não o sucesso do amamentar. E uma das maiores angústias das mães, né, é se o leite está sendo suficiente para suprir as necessidades do bebê. Tem alguma forma da gente observar isso na prática, se realmente o bebê está mamando bem? O leite materno, ele é uma substância bastante completa, não é? Então, a sua composição, ela é adequada para atender e para suprir as necessidades do bebê. Muitas vezes, por desconhecimento ou por desinformação, a mulher, ela pode julgar que o leite está fraco, mas isso é uma inverdade, né? Ou seja, aquela substância, ela é personalizada. Mas há sinais, não só subjetivos, mas objetivos que podem comprovar que aquele leite não é fraco. Um desses sinais é observar a curva de crescimento e desenvolvimento dessa criança, né, ao longo, obviamente, dos meses que perpassam. E há também outros sinais que podem aí ser indícios de uma desidratação, por exemplo, como um número de troca de fraldas insuficiente ao longo dos dias, ou até uma fontanela, né, mais rebaixada.
E mais do que isso, né? A amamentação é uma forma muito importante de se estabelecer um vínculo, uma conexão. Então, eu digo que o leite, ele não é fraco, é uma substância personalizada, bastante completo para atender às necessidades do bebê. E, para além disso, uma forma bastante potente de se estabelecer o vínculo entre a mãe, a sua criança e todo o componente familiar. Então é mito, né? Não existe leite fraco. Não existe leite fraco, e essa produção vai se regularizando à medida que o bebê suga, né? Ou seja, quanto mais ele suga, quanto mais essa mama é estimulada, mais leite será produzido para atender às necessidades e demandas da criança. E amamentar deve doer? Como que eu consigo diferenciar um desconforto ali inicial de um processo de amamentação de algo que está anormal, patológico? É muito importante que a mulher e que sua rede de apoio recebam essas informações desde o pré-natal, ou seja, que ela se informe sobre sinais de alerta, né? Ou seja, sinais que podem lhe preocupar ou preocupar a sua rede de apoio. No começo, né, da adaptação, pode-se haver, sim, algum desconforto, mas esse desconforto não pode ser grande, não é? Então, é preciso que essa mulher envolva, inclusive, a sua equipe multidisciplinar, o médico, o profissional enfermeiro, a sua rede de apoio, porque a amamentação, ela precisa, obviamente, também trazer conforto e prazer para aquela que amamenta. Então, sim, um leve desconforto nos primeiros dias pode ocorrer, mas sinais de alerta são muito importantes. Então, uma mama, né, que perde a coloração, né, na região do bico, do seio materno, ou uma área que fica mais hiperemiada, ou uma região mais endurecida, ou sinais até às vezes de febre. Isso, uma dor mais intensa, são indícios de que há algo errado, e o quão antes ela buscar apoio e uma avaliação profissional, certamente ela terá mais sucesso no seu desfecho de aleitamento materno. E quando surgem algumas dificuldades, como por exemplo, fissuras, uma pega inadequada ou uma dor intensa, o que é importante ajustar nesse processo? O manejo da amamentação é super importante. Então, é importante, né, uma massagem adequada nas mamas, um ajuste de pega e de posicionamento. E se esses sinais de desconforto, mesmo que leves, persistirem, é importante que ela busque apoio profissional, né, junto à equipe multidisciplinar. Ou seja, é importante que ela não deixe que isso se agrave e que, obviamente, tudo isso pode culminar num desmame precoce. Então, hoje, a gente tem como preconizado pelo Ministério da Saúde o aleitamento materno exclusivo pelo menos até 6 meses de idade. Mas é importante que ela amamente, né, mesmo que haja introdução dos alimentos. Se ela não cuida em relação, né, à precocidade desses sinais de alerta, ela pode ter um desmame precoce. Então, a informação de qualidade, ela precisa chegar até a mulher e a sua família desde o começo do pré-natal. Ótimo. E entrando, assim, num tema que gera muita culpa, né? Até que ponto a mãe deve insistir na amamentação? Até quando, assim, vai ser saudável, eu digo de forma psicológica, para uma mãe que às vezes está em sofrimento? Ela deve persistir mesmo estando em sofrimento psicológico? Como que a gente pode ajudá-la nesse momento? Bom, o puerpério é uma fase muito complexa na vida, né, de uma mulher, principalmente pela oscilação hormonal, né? Então, alguns quadros merecem muita atenção. E é importante, né, que a amamentação ela seja prazerosa para a mulher, a fim de que ela seja também sustentável, não é? É muito ruim a gente dar uma orientação de uma mulher para amamentar até os 2 anos de idade da criança se ela não sente prazer no amamentar. Então, considerando uma forma tão potente de se estabelecer o vínculo entre a mulher e a criança, é muito importante, né, que toda uma mobilização, um aconselhamento sejam feitos desde o pré-natal.
E esses sinais de oscilação, né, em relação ao comportamento, né, muitas vezes podem ser psicológicos, mas também precisa de uma equipe que lhe sustente, de uma rede de apoio que esteja consigo, para que ela supere isso mais facilmente, não é? Então, a nossa recomendação é que esse suporte seja sempre oferecido para que ela amamente com prazer e que seja algo de qualidade, um momento precioso de conexão entre a mulher e a sua criança. E se a mulher não der conta, né? Nós temos hoje fórmulas que são muito completas também, óbvio que não substituem a amamentação, mas que também podem auxiliar nesse processo, né? O leite materno, né, pela sua composição, é obviamente a substância mais recomendada, não é, para as crianças de modo geral, a não ser que haja alguma contraindicação absoluta. Então, a nossa recomendação e a dos órgãos oficiais é de sempre uma amamentação exclusiva, sem introdução de água, de chás ou similares, até os 6 meses de idade. E que ela siga, obviamente, amamentando de forma complementar a introdução alimentar até pelo menos 2 anos de idade. O amamentar é muito importante, né? Porque ele tem benefícios para a saúde da criança, para a saúde da mulher, da família, da comunidade e até do ambiente, não é? E os estudos mostram esses benefícios a curto, médio e longo prazos. Não podemos dizer que a fórmula, apesar, né, dos avanços da indústria, substitua o leite materno. Mas é muito importante, como eu já disse, que este ato seja prazeroso a ela, não é? Então, que ela receba essas orientações e o suporte para essa amamentação prazerosa, de qualidade, né, ao longo de todos estes meses. E é possível criar uma rotina de amamentação com o bebê, ou a amamentação ela deve sempre ser sob demanda da criança? Bom, hoje nós falamos muito em boas práticas no pós-parto imediato, né? O contato pele a pele é muito importante nos primeiros minutos de vida e também, né, a amamentação, pelo menos ali nos 30 primeiros minutos, né? Na hora de ouro, né? Esse momento é muito importante para a conexão. O colostro, né? Ele é muito importante, a gente fala que essa é a primeira vacina que o bebê recebe, não é? Então, esse meio é muito importante, este estímulo é muito importante e essas práticas vão subsidiar uma amamentação, né, de qualidade ao longo de todo este tempo. Mas a mãe precisa seguir um tempo em tempo para amamentar ou não? Assim, pode ser sob demanda, por exemplo, o bebê às vezes fica muito tempo sem amamentar, ele tem que ser estimulado. Como que acontece isso na prática? O ideal é que no começo, obviamente, dessa convivência, nos primeiros meses, ele seja sob demanda. Nem sempre o bebê vai procurar a mãe só para alimentar-se, né? A gente fala muito de uma amamentação também, da sua importância, não só, né, de nutrição, mas para outras finalidades, como o vínculo, o aconchego, não é? Então, este momento é muito importante de conexão e segurança para a criança. À medida que vão sendo introduzidos outros alimentos, especialmente a partir de 6 meses de vida, é possível organizar mais essa rotina da família, não é? Então, até 1 ano, o leite materno segue como o principal alimento, mas especialmente depois de 1 ano, é possível estabelecer horários mais definidos de amamentação. Mas, repito, no começo, né, da vida da criança, sim, a amamentação é sob demanda. E outra questão, na hora de amamentar, a mãe ela tem que esvaziar uma mama e depois ir para outra, ou ela pode alternando? Como que funciona isso? Bom, atualmente as recomendações, né, mais recentes falam na alternância de mamas, não é? Nós temos aí um leite com uma composição, em alguns momentos, mais rica em água para hidratar a criança, mas nós falamos também de uma composição de gordura que também vai ser importante para o crescimento desta criança. Mas hoje é possível sim e é recomendada a alternância entre as mamas, não é? Em alguns casos é importante também massagear essas
essas mamas para facilitar que o bebê faça uma preguinha eficiente, mas sim nós podemos alternar as mamas durante a mamada. E outra dúvida, existe algum chá, algum alimento ou alguma estratégia que faça aumentar a produção de leite ou isso é um mito? Bom, nós precisamos ter muita cautela no uso, por exemplo, de fitoterápicos, não é? Ou de galactogogos, que são essas substâncias que potencialmente podem aumentar a produção de leite. Por quê? Se não houver estímulo, nós não teremos sucesso nessa prática. Ainda nós temos uma produção científica muito limitada acerca, né, dos benefícios de fitoterápicos ou outros medicamentos ou outras substâncias que aumentem consideravelmente a produção de leite. A maior parte do leite é produzido enquanto a criança suga. Então, a nossa recomendação é o estímulo das mamas, uma adequada pega, um adequado posicionamento, e isso sim vai garantir o sucesso da amamentação. Então, não adianta tomar chá, que o chá ele não vai deixar o leite mais espesso ou mais forte, né? Porque a gente já sabe que isso é um mito. Em alguns momentos muito pontuais, a mulher pode lançar mão desses galactogogos, né? Ou de medicamentos fitoterápicos, mas essa é uma prática muito pontual, com casos específicos. Mas é importante que ela reconheça que o principal é uma sucção adequada, não é? E uma amamentação que, como eu disse, sob livre demanda da criança, especialmente nos primeiros meses de vida. E sobre a volta ao trabalho, como conciliar a amamentação com uma vida profissional? Você tem alguma estratégia que pode ajudar nesse período? Esse é um desafio para a maior parte das mulheres, não é? Porque a maior parte delas retornam antes dos 6 meses, né, ao trabalho. Então, é importante que essa mulher se prepare com antecedência, né, junto à equipe multidisciplinar, antes de retornar ao trabalho. Então, é possível, né, que 15 dias antes de ela retornar ao trabalho, ela já comece a extrair e armazenar o seu leite. E também a sua rede de apoio esteja aí capacitada para oferecer o leite enquanto ela não está. Infelizmente, os postos de trabalho nem todos têm aí uma infraestrutura para essa mulher extrair o leite no seu trabalho e armazená-lo com segurança. Uma recomendação para as mães é que elas continuem estimulando as mamas, mesmo nos momentos em que elas estejam longe do bebê, porque isso vai garantir uma produção adequada para os momentos em que ela retornar para a sua residência. E como que é feito o armazenamento desse leite? É sempre na geladeira, no freezer? Bom, nós temos aí distintas formas de conservação, tá? Então, no ar ambiente, nós temos aí uma duração em torno de 30 minutos para o oferecimento do bebê. Nas geladeiras, né, convencionais, nós temos aí 12 horas, ok? E nos freezers, eles duram em torno de 15 dias. Essas são as recomendações para o Brasil. Então, para o oferecimento de um leite que está congelado, ela precisa, então, colocar em banho-maria, nunca no micro-ondas, não é? E depois misturar para, obviamente, fazer com que esses componentes se misturem antes do oferecimento para a criança. Ótimo. E testar antes de oferecer também para ver se não está muito quentinho. A gente tem uma regra que é até colocar no banho-maria, até a última pedrinha de gelo derreter. A partir disso, ela mistura, né, para homogeneizar os componentes e ele pode já ser oferecido com segurança para a criança. E para trazer acolhimento para quem está nos ouvindo agora, o que você gostaria de ter ouvido quando você estava iniciando o seu processo de amamentação? Bom, eu acho que as mulheres, elas precisam se respeitar e se apoiar mais, né? Agora eu não vou dizer enquanto pesquisadora, eu vou dizer enquanto mãe, não é? A maternidade tem muitos desafios que não são só inerentes ao aleitamento materno. Não é? São novas circunstâncias, são desafios diários, independente da idade em onde essas crianças se encontram. Então, que a gente possa se apoiar mais enquanto mulheres, enquanto familiares, enquanto profissionais, para que a gente consiga lidar com esses desafios com muita sabedoria e sabendo, né, que o melhor sempre nos espera. E se fosse para você dar 3 conselhos principais para essas mulheres que estão iniciando o processo de amamentação, quais seriam eles?
Não se compare, não é? Cada história é única. Busque fontes confiáveis de informação, sites oficiais, profissionais da saúde e viva com plenitude aquele momento, porque certamente ele deixará saudades. Então, se você está passando por esse período, lembre-se que cada experiência ela é única. A gente não tem uma fórmula perfeita, a gente tem a forma possível, óbvio, respeitando sempre a integridade tanto da mãe quanto do bebê e tentando fazer de forma mais saudável possível. Eu gostaria agora de agradecer pelo aceite do convite à doutora Fernanda Penido, porque sei de tudo que ela representa como profissional, mas também como ela é como irmã, tá? A Fernanda é minha irmã e, além disso, é lindo ver a sua vivência, a sua experiência na maternidade, cuidando de forma tão linda das suas 2 menininhas, com tanto amor e tanto cuidado. Então, hoje foi uma honra te entrevistar. Agradeço muito pelo aceite do convite. Obrigada pela oportunidade, foi uma alegria estar com vocês. Bom, então continue nos acompanhando aqui para receber mais informações de qualidade. Até o próximo episódio. Bemcast é um oferecimento de Clínica Pulsos, Grupo Imuno BR.